Muito bem, então nós estamos falando sobre o perdão, que o perdão sustenta o universo. E a outra questão em relação ao perdão é que o perdão transforma tudo em questão técnica. O apóstolo Paulo diz o seguinte: entretanto vós, quando tendes a julgar negócios terrenos, constituís um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja. Para vergonha vou-lo digo, não há porventura nem ao menos um sábio entre vós que possa julgar no meio da irmandade? Isso é o que o Paulo nos diz lá em Coríntios 6, 4 e 5. O Paulo admite a existência de negócios terrenos que demandam juízo, exorta, embora a existência de tais demandas representem vergonha para a comunidade, que isso seja feito dentro da mesma. Para o que eu quero chamar a atenção aqui para os irmãos? É que algumas pessoas acham que perdão é o contrário de justiça. Não é. Vou voltar a dizer. Algumas pessoas acham que perdão é o contrário de justiça. Não é. Porque, inclusive, essa coisa só faz a realidade da igreja se transformar numa realidade próspera para bandidos. Jesus Cristo não veio poupar bandidos, veio levá-los à conversão. Então o que acontece é o seguinte: um bocado de gente espertalhona descobriu que os crentes não sabem o que é perdoar e que confundem perdão com justiça, com o contrário de justiça, e que isso significa que o sujeito faz o que quer e depois simplesmente pede perdão, ninguém é ressarcido, todo mundo fica no prejuízo e ele sai e vai aplicar o golpe em outro irmão. Perdão não é o contrário de justiça. O perdão resolve as questões emocionais, não resolve as questões técnicas. O problema que tem para resolver continua lá para ser resolvido. São coisas diferentes. A pessoa pode, por causa do testemunho, e o apóstolo Paulo inclusive sugere isso nesse texto que nós estamos lendo, pode, por causa do testemunho, decidir sofrer o dano. Mas isso não tem nada a ver com perdão, tem a ver com uma opção que a pessoa toma por causa do testemunho. Mas é só. O perdão é para questões emocionais, questões não técnicas. Por exemplo, você, um irmão, mente para você, diz que precisa de um dinheiro urgente porque está com um problema de saúde na família, que tem de comprar remédio importado, que isso é urgente porque é uma questão de vida ou morte. Você pega o único dinheiro que você tinha uma dívida que você vem negociando há um tempão para pagar e finalmente você tem o dinheiro, mas aí o irmão está com uma questão de vida ou de morte, você pega e empresta o dinheiro para ele ou dá o dinheiro para ele. E aí você descobre que nem tinha caso de vida ou morte, nem existe esse tal desse remédio e muito menos ele é importado. Tem duas coisas que precisam ser tratadas aí. A primeira coisa que precisa ser tratada é a emoção, que tem a ver com como você se sente em relação àquele irmão. Isso você tem de perdoar. Entendeu? Isso você tem de perdoar. Você sente o seguinte: nunca mais esse camarada passa na porta da minha casa. Nunca mais, se eu encontrar esse sujeito na rua, eu passo com um carro por cima dele. Pronto, isso não pode. Tá vendo?
esse sentimento não pode. Isso não pode. Então o que significa? Que você tem de perdoar o sujeito. Perdoar. O que você vai perdoar? Vai perdoar a mentira, vai perdoá-lo porque ele é mentiroso, vai perdoá-lo porque ele é ladrão. Esse é o ponto. Então, porque ele traiu a sua confiança, você acreditava nele, você emprestava para ele a maior credibilidade, e ele usou isso para abusar da sua boa fé, etc. Tudo isso que eu estou falando aqui tem cunho emocional. Está percebendo? Tudo isso tem cunho emocional. Ou seja, é coisa que não dá para ressarcir. Entendeu? O fato dele ter te enganado e você se sentir enganado ou enganada, não dá para ressarcir. O fato dele ter traído a sua confiança, não dá para ressarcir. O fato dele ter mentido, não dá para ressarcir. Mentido com você, para você que sempre foi amigo, que sempre foi legal, que sempre foi leal, blá 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 blá, porque nessa hora a gente descobre qualidades que nem Deus sabia que a gente tinha. Então, isso não dá para ressarcir. E aí como é que trata disso? Com perdão. De modo que você tem de estar em condições de poder orar pela pessoa e desejar-lhe o bem. Ponto. E o dinheiro? O dinheiro é um problema técnico. Chama o moço para pagar. Chama o moço para pagar. Se tem gente sábia na igreja para decidir isso, diz-nos o apóstolo Paulo, decida isso dentro da igreja. Se não tiver gente sábia na igreja, pode ir para a justiça, que é ruim, mas é o justo. Perdão não é o contrário de justiça. Tem de lembrar disso. Algumas pessoas chegaram à conclusão de que perdão é o contrário de justiça. Então, os problemas nunca se resolvem. E aí quebra-se a palavra que diz que nós somos pacificadores. O que é ser pacificador? Não é o sujeito que bota panos quentes. Não é o sujeito que faz conchavos, nem acomodações. É a pessoa que resolve os problemas com um único objetivo: trazer à luz o que é justo e o que é direito. Por que a gente sabe disso? Porque o Tiago, na carta dele, diz que justiça é uma semente que se semeia na paz. O que o Tiago está dizendo? Que para nós só há uma paz que interessa: a paz que gera o direito, que gera a justiça. Porque senão não é paz, é acomodação, é conchavo, é panos quentes. Isso não é justiça e isso não é paz. Isso é ou capitulação, rendição, ou conchavo, ou qualquer outra coisa. Paz é quando o direito se sobressai. É por isso que as bem-aventuranças dizem que a gente tem de dar pronto para sofrer perseguição por causa do que é justo. Entendeu? Agora, o que é transformar tudo em questão técnica? É que eu lido com a pessoa sem ódio, sem rancor, sem nenhum desejo mau.
eu não fico mais descontrolado diante da pessoa. Porque quando você está com ira, com ódio, rancor, você tenta se controlar e aguenta 10 segundos. No 11º segundo você solta os cães. Não é? Bandido, sempre te ajudei, pronto, não vai resolver o problema técnico, não vai, porque você está querendo ser ressarcido emocionalmente. Não tem como ser ressarcido emocionalmente. Mas tem quem diria, por exemplo, eu perdoo, mas eu não sou obrigada a conviver com essa pessoa, certo? Não é, nunca é mesmo. Até principalmente se a pessoa não se arrependeu. Porque geralmente, esse quadro que eu descrevi, dificilmente a pessoa se arrependeu. Só que a gente não perdoa só quem se arrepende, a gente perdoa todo mundo, porque a gente foi perdoado, a gente perdoa. Agora, só quem se arrepende recebe o benefício do perdão. Quando eu digo recebe o benefício do perdão, é o seguinte, vamos pensar em Deus para não particularizar demais. O perdão de Deus já foi dado a todos os seres humanos, mas só desfruta do perdão de Deus quem se arrepende. Tá certo? Aí passa a ter comunhão com Ele, passa a ser um espírito com Cristo, passa a andar com Ele, com Deus e Deus com Ele. Agora, isso não quer dizer que Deus não perdoou os outros seres humanos? Perdoou, mas eles não foram lá buscar o presente. A mesma coisa é no nosso relacionamento. A gente perdoa a pessoa. A gente perdoa a pessoa, a gente emocionalmente não tem mais nada contra ela. Se ela se arrependeu, o que quer dizer? Se ela admitiu, fiz porque sou um ladrão, no caso do exemplo que eu citei, aí dá para retomar a comunhão, inclusive para ajudá-la a vencer aquela luta particular que a tem derrotado esse tempo todo. Se ela não se arrependeu, a Bíblia é muito clara. Você vai no sujeito e diz, você pecou. Ele diz, não pequei. Você leva mais 2. Você pecou. Não pequei. Você leva mais gente. Você pecou contra mim. Não pequei. Você leva para a comunidade. Pecou contra mim, precisamos acertar isso. Não pequei. O que a comunidade faz? Declara gentil e publicano. É assim que Jesus ensinou. Que é para não ficar suspeita. Não é? Foi assim que Jesus ensinou. Jesus disse, se não se arrependeu, paciência. Agora, mesmo que não se arrependeu, não pode ter no seu coração nada emocionalmente contra ele. Ou seja, ninguém nunca vai ouvir você falar, aquele sujeito me traiu. Está perdoado. Está perdoado. Não volta mais à cena. Agora, comunhão só é possível mediante verdadeiro arrependimento. E aí você diz, mas sou eu que julgo se é verdadeiro arrependimento? Não, quem disse que é verdadeiro arrependimento ou não é a pessoa que se arrepende. E ela diz isso admitindo que pecou ou não. Se o sujeito fala qualquer frase tentando preservar a sua reputação, ele não se arrependeu. É isso. Eu já ajudei muita gente nesse caminho aí. Quando você fala com o sujeito, ele diz, não, realmente não, foi uma pisada, mas veja, não é meu padrão, eu sou um outro tipo de pessoa. Não é seu padrão, você é outro tipo de pessoa, e isso veio da onde? Estava onde isso, esse tempo todo que apareceu agora?
Não, foi... Você entende? Não, não entendo não. O que foi? Pode falar. Isso veio da onde? Isso estava em que lugar? Estava lá, meu filho, estava lá, no mesmo lugar onde estão os meus problemas. Estava lá. É a morte que nós todos ainda carregamos e que a vida de Cristo está engolindo. Mas de quando em quando ela aparece. E quando ela aparece, não adianta ficar botando panos quentes, nem tapando o sol com a peneira. A gente tem de admitir: a morte que está em mim apareceu de novo, me ajuda, me perdoa. Eu não quero mais ser assim. Arrependimento é isso. Arrependimento é uma profunda concordância com Deus. Que é muito difícil, hein? Você pensa que é fácil concordar com Deus? Não é fácil não. Não é fácil não. Quer um exemplo simples? A fofoca. Pode ser que na sua igreja local não tenha. Mas eu conheço igrejas locais, inclusive a minha, que tem. Mas todos nós não sabemos que Deus diz que é só para falar coisas que provocam edificação e produzam graça aos ouvintes? Todo mundo não sabe isso? Isso não está na Bíblia de todo mundo ou só está em algumas? Está na Bíblia de todo mundo. Então, se eu falo por quê? Porque não concordo com Deus. Eu não concordo com Deus que se eu ficar calado, Deus vai mudar aquela vida. Então eu tenho de avisar para todo mundo o que eu sei dessa pessoa. Mas Deus disse que eu não posso. Que se eu tiver de falar com alguém, eu tenho de falar com ela. E que se eu tiver de envolver mais gente nessa situação, eu tenho de levar essa gente para ela. Mas eu não concordo. Eu não concordo com Deus. Só que eu não vou dizer isso, tá certo? Eu não nasci ontem, cabelo branco não está aqui por acidente. Eu dou uma desculpa até espiritual. Tem várias formas de usar a Bíblia para dar desculpa espiritual. Mas o fato é, eu não concordei com Deus. E porque eu não concordei com Deus, eu falei. E por aí vai, por aí vai. Então, mas o nosso tema agora é perdão. Perdão não cobre injustiça. Perdão cobre ressentimento, ódio, mágoa. Perdão resolve isso aí. E tem de resolver, porque tudo tem de virar questão técnica. Nada pode virar questão pessoal na igreja. Na igreja de Jesus não tem questão pessoal, porque a questão pessoal já está resolvida. Então é isso. O perdão resolve as questões emocionais, não as técnicas. Ainda que o apóstolo sugira que, em favor do testemunho, o prejudicado sofra o dano. Aí é uma decisão pessoal, que é resolvi sofrer o dano, porque como não tem como julgar isso na comunidade, eu, por causa do testemunho, não quero levar isso a juízo público. Isso é uma decisão pessoal, agora em função de um outro propósito, mas não tem nada a ver com perdão. Tem a ver com testemunho, é outra história. Entendeu? Quando Paulo diz que é para vergonha nossa, é que entre nós não devia ter nunca pendenga nenhuma, né? Óbvio. É óbvio, a gente falou, está falado. A Bíblia diz que o justo jura em dano próprio, pronto. Falou, está falado.
não é? Eu me lembro de uma menina que era da nossa comunidade, e ela foi estudar num seminário que proíbe ir no cinema. E eu nunca concordei com isso. E até desaconselhei-a, mas ela disse que ia. Ela foi. E aí começou as aulas, etc, etc. A mocidade se reuniu e decidiu, bom, agora vamos no cinema. Ela falou, oba, eu falei, você não. Você não vai. Ah, pastor, a gente não leva isso a sério. A gente não leva porque a gente não concorda com os irmãos lá que isso seja pecado. Claro, dependendo do filme, é óbvio. Mas você concordou. Não, pastor, é só para estudar. Para estudar tem de concordar, você concordou. Durante 4 anos, você não vai. Se você for, eu vou disciplinar você. Porque o justo jura em dano próprio. Você não tinha de fazer, você fez. Agora você fez. Agora você sustenta. Se você quiser sair da escola, pode sair. Me avisa, a gente coloca você em outro seminário. Mas enquanto você estiver lá, você vai honrar o que disse. Porque é assim que um justo vive. Senão, vira a casa da vonoca. O sujeito faz uma coisa, vive outra, fala o que quer, faz o que quer, vai para onde quer, faz do jeito que quiser. Que isso? Esse negócio aqui custou o sangue de Cristo, não é brincadeira. Então, por isso, tem de pensar. Tem de pensar. Pensar nas palavras ociosas que fala, tem de pensar em tudo. Agora, qual o caminho? É que é difícil concordar com Deus, mas é difícil de um tanto, mas de um tanto, que é por isso que é o perdão de Deus que sustenta o universo. Está percebendo? Não é simples não, irmão. Parece, mas não é. Não é simples não. A coisa mais difícil, leva-se a vida toda para concordar com Deus. É um grande trabalho do Espírito Santo nos convencendo o tempo todo do pecado, da justiça e do juízo. É uma trabalheira que o Espírito Santo tem conosco. Então, o perdão resolve questões emocionais, não técnicas. Não técnicas, porque senão você vai gerar um bando de gente irresponsável. O sujeito pode ter dificuldade para ressarcir, pode ter cometido erros administrativos, tudo isso é ponderável. Mas ele tem de saber o que fez. Ponto. Até para ter chance de dizer não, não fui eu. Então, perdão é a forma de resolver as questões pessoais, de modo que nenhuma pendência emocional fique entre seres humanos. Assim, seja o que for que tenha de ser resolvido, será como questão técnica. As emoções devem estar sanadas. Tá certo? Por isso que a gente não emite juízo, a gente resolve problema. As questões emocionais estão sanadas, porque a gente já perdoou, a gente não foi perdoado? Você e eu não gostaríamos de toda vez que a gente vai em oração, e a gente vai sempre, o Espírito Santo dissesse, espera um pouquinho que eu quero falar umas coisas para você. Você ia gostar? Escuta, seu bandido, sua bandidinha. Você lembra que eu já perdoei isso, já perdoei aquilo, já fiz isso, já fiz aquilo outro. E aquele dia que você tinha acabado de orar, você pensa que eu esqueço? Não esqueço não, eu nunca vou esquecer isso. Gente, quem quer viver com Deus assim?
Se com Deus assim não dá para viver, imagina com um ser humano assim. Não pode. Perdoou, não volta mais para a agenda. A questão emocional está resolvida na cruz. Justiça. Você é rei, você matou, você violou a lei, você está perdoado. Agora vamos à justiça. Agora você vai ressarcir a sociedade, porque a sociedade, o povo de Israel, precisa saber que tem Deus aqui nesse negócio. E que Deus não tem protegidos, não. Porque se fosse com você, você mesmo disse que você faria, você mataria o sujeito, você disse isso para Natan. Eu estou sendo misericordioso. Vou levar você de volta para as cavernas, lá a gente vai se encontrar de novo, depois eu trago você de volta para o palácio. Porque por enquanto o palácio só está lhe fazendo mal. Justiça, por isso que eu digo. Perdão resolve as questões emocionais. Restaura o sujeito no coração. E estende para ele a possibilidade do benefício que é pego com a mão do arrependimento. Que o Davi fez, o Davi pegou com a mão do arrependimento. O perdão não anula as consequências, né? Pronto, então não anula nada o que é técnico não mexe. Será um pouco mais sobre a questão do declara Do quê? gentil publicano? Tira da comunhão, porque a única disciplina que tem é tirar da comunhão. Exclusão da igreja. Exclusão da igreja, não tem outra. Eu sei que tem irmãos que falam, não, vai ficar tantos meses. Não, irmão. Se arrependeu ou não se arrependeu? Não, se arrependeu. Se arrependeu, não tem disciplina. Então, porque ele perguntou o que é tratar como gentil publicano. É excluir. Excluir da comunhão. Na verdade, a gente não exclui o sujeito da comunhão. Ele se excluiu da comunhão. A gente só declara, ó, fulano se excluiu da comunhão. Mas essa penitência técnica, seria uma penitência técnica esse negócio de 3? Você vai pegar 3 meses longe da comunhão, 6 meses longe da comunhão, ou não tem nada? Não. Comunhão é a relação com Deus, né? Porque a ceia não é para a igreja. Você não participa da ceia para a igreja. Você participa da ceia diante de Deus e para atestar a comunhão com os irmãos. Qual é a condição para participar da ceia? Arrependimento. Se arrependeu, está na ceia. Não se arrependeu, está fora da comunhão. Não tem jeito, é o que Jesus ensinou. Então, esse que é o ponto. Essa questão disciplinar de separar, você vai ficar 3 meses por causa disso, por causa disso. Isso aí é uma decisão estatutária. Mas assim, teologicamente não se sustenta. Mas é uma decisão estatutária, você está numa comunidade, você assinou o estatuto da comunidade, você se abriu para ser julgado por 2 instâncias. A instância da Bíblia e a instância do estatuto. Faz parte do o justo jura em dano próprio. Assinei, essas são as regras? São. Não estou fora. Está fora. É isso. É assim que funciona. Não é? Porque senão o reino de Deus passa a ser uma grande brincadeira de gente irresponsável, e isso não tem nada a ver com conversão. Tem nada a ver com arrependimento, não tem nada a ver com cruz. Não tem nada a ver com andar como Jesus andou. Não tem nada a ver, gente. Então, não é a gente que está fazendo justiça, não é disso, porque nós não estamos falando de justiça.
Nós estamos falando que há uma diferença entre perdão e justiça. Então, nós transformamos tudo em questão técnica. Se a gente vai levar a questão técnica adiante ou não, é uma decisão nossa, e aí a gente pondera, como Paulo sugeriu, pondere a questão do testemunho. Se tiver alguém dentro, se tiver uma comissão dentro da igreja que possa fazer esse juízo, ótimo. Mas se não tem, aí é uma decisão sua, ou é uma decisão do ofendido, do prejudicado, se ele vai sofrer o dano ou se ele vai buscar o ressarcimento. Não tem nada a ver com perdão. Perdão é emocional, não tenho mais nada contra você, não vou falar de você nada, não tenho nenhum juízo sobre você, você continua nas minhas orações, etc, etc, mas nós temos um problema, você não reconhece que tem um problema, eu vou buscar o que é justo. É um direito. Não tem nada a ver com a ausência de perdão. Perdão é uma questão emocional. Agora, tem gente que diz que perdoou, que é a questão emocional, e nunca perdoou de verdade. Por quê? Porque faz o outro se lembrar de tudo que ele fez a vida toda. E mantém o sujeito no corner do débito. Você deve para mim, você deve para mim, você deve para mim. Um virou devedor mórbido e outro cobrador mórbido. O Espírito Santo não está nisso aí. Se você tem motivo de queixa contra alguém, assim como Deus em Cristo vos perdoou, perdoai vós também. Então as questões emocionais têm de ser sanadas. Bom, isso me faz lembrar uma cena de um filme. O protagonista judeu aproxima-se de um grupo de rabinos, perguntando como obter o perdão e obtém como resposta: trabalhamos com a punição, os cristãos trabalham com perdão. Pois é assim que nós saramos os nossos relacionamentos. Nós saramos os nossos relacionamentos com perdão. A veia da velha e da nova aliança. Porque na velha aliança o termo perdão é desconhecido. Perdão é um pacto da nova aliança. Nós sanamos os nossos relacionamentos pelo perdão. Então, tudo que a pessoa fez que tem a ver com relacionamentos emocionais, está perdoado. Eu nunca mais vou me lembrar, porque tem irmão que diz que perdoa, mas diz assim: mas você não sabe como eu me senti. Sentiu não, né? Continua sentindo, porque está falando. Está falando, não perdoou. Aí você pode dizer: não, mas eu posso ter perdoado de verdade, mas ainda estou com um problema do sentimento. É verdade. Guarda com você e vai tratar com Deus que você está com um problema com Deus. É isso mesmo. Você está sentindo errado. A gente aprendeu mal. A gente aprendeu que sentimento é igual a verdade. Não é verdade. A gente peca por palavras, pensamentos, obras e sentimentos. O fato de você estar sentindo alguma coisa não significa que está bem. Porque hipocrisia não é fazer diferente do que sente. É fazer diferente do que diz crer. Se eu sou cristão, eu digo crer que devo amar o meu próximo. Então eu devo amar o meu próximo. Ponto.
E eu o trato a partir dessa premissa. E quando você faz isso, o Espírito Santo faz você andar sobre as águas, porque você saiu do barco. O problema é que a gente fica pensando que a melhor coisa a fazer é ficar dentro do barco dizendo para Jesus: me dê poder para andar sobre as águas. E aí a resposta de Jesus é o óbvio e ululante: enquanto você estiver dentro do barco, você precisa de poder para andar sobre as águas para nada. Você só vai precisar de poder para andar sobre as águas se você puser o pé na água. Põe o pé na água que eu sustento você sobre o impossível. Então, tudo é uma questão de fé em Cristo. Fé no Espírito Santo que habita em nós. E aí, como é que a gente começa a trabalhar isso? Não aceitando. A gente tem de parar de ter dó da gente mesmo. Não aceito, eu não posso sentir isso, esse sentimento não é autorizado pelo Espírito Santo, eu não quero esse negócio, eu não vou abrigar isso. Pode, irmã? Mas existe um tempo de cura. Não. Existe um tempo de... A conversão é imediata. Conversão é imediata. O processo dentro do Espírito Santo, dentro de cada um, não pode afetar o relacionamento dessa pessoa com o outro que a pessoa disse que perdoou. Então, o tempo de cura existe, só que ele não justifica nada. Ele não pode afetar, porque senão, é como se eu dissesse assim: Senhor, eu sei que eu estou em pecado, mas o Senhor me dá aí uns 4 meses para continuar pecando, daqui 4 meses eu estou saindo. Se eu tivesse condições de sair, eu não precisava do Espírito Santo. Eu só preciso do Espírito Santo porque eu não tenho condições de sair. E isso é no mesmo nível do sentimento, é a mesma coisa. Entendeu? Então, assim, o fato de eu sentir uma pessoa me prejudicar profundamente, me prejudicou profundamente, num nível que assim, é inadmissível. A ordem de Jesus Cristo é: perdoa. Então, quando houver lembrança que se passou, não houve perdão. Não. Perdão é uma decisão pela fé. A lembrança vai ficar comigo. Não vai se esquecer, não vai A lembrança vai ficar comigo. O que eu não posso é tratar o outro a partir da minha lembrança. Eu tenho de tratar o outro a partir do perdão que eu proclamei. E aí, se essa lembrança traz sentimento, porque lembrança é memória, memória sempre vai ter. Agora, se essa memória traz sentimento, isso tem de ser tratado com Deus. Porque eu proclamei o perdão. Então são coisas diferentes. É verdade. Eu acho que não é fácil. E tudo que eu estou dizendo aqui não é nada fácil. Mas, gente, o justo vive pela fé. Isso não quer dizer que quando eu tomo uma decisão de fé em Jesus, imediatamente isso vai virar um passo mágico dentro de mim. Mas é que eu tenho de decidir todo dia, baseado em que eu vivo. Se eu vivo baseado naquilo que eu acredito e digo acreditar, ou se eu vivo baseado naquilo que eu estou sentindo. Porque se eu acreditar que eu vivo baseado naquilo que eu estou sentindo, nada vai mudar até aquele sentimento se exaurir. Só que o sentimento não vai se exaurir, porque como eu não reajo ao sentimento, eu o alimento. Entendeu? Então isso não vai acabar nunca.
Por isso que é uma tomada de posição pela fé. Não, está perdoado. Isso não quer dizer que vai ter um passe de mágica aqui dentro, não. Tem um processo de cura do Espírito Santo, mas esse processo de cura do Espírito Santo não pode afetar o meu relacionamento com a pessoa no que tange as questões emocionais. Ok? Agora, por quê? Porque é o perdão que sustenta a natureza cristã. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Que já está bom, né? Já está bom, né, irmão? 7 já está bom. Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Pronto, vamos todo mundo mudar de religião, porque esse negócio não vai dar certo. Mas não é uma religião, é uma pessoa. A quem iremos? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Então não é uma religião, é uma pessoa. Tá certo? Agora, o que Jesus estava dizendo? A menção 70 vezes 7 nos remete a Lameque. Lembra do Lameque lá em Gênesis 4:18? 5ª geração da família de Caim. Lembra dele? Provavelmente o herdeiro do governo da cidade de Enoque. Vocês lembram que Caim fundou essa cidade Enoque em rebeldia ao Eterno. O Eterno disse para ele que ele ia andar errante, que a terra ia negar o fruto, que a proteção dele seria a marca que o Senhor colocaria sobre ele e que ninguém ia tocar nele, porque saberia que que ele estava sob o juízo de Deus e não era para mexer nele, que Deus mesmo estava cuidando. Essa era a palavra do Senhor. Ele se rebelou de novo contra o Eterno, porque você se lembra por que o Caim matou o Abel. Ele não matou Abel, ele matou Abel porque Deus aceitou o sacrifício de Abel e não aceitou o dele. Você pode pensar, mas isso é banal. Não, não é banal não. Sabe por que não é banal? Porque quando Eva teve Caim, ela disse, recebi do Senhor um varão. Aquela frase, no original, significa que Eva proclamou que aquele seria a semente da mulher que pisaria a cabeça de Satanás. O que quer dizer que dá-se a entender que o Caim cresceu nessa perspectiva de que ele era o libertador. Quando o Senhor aceita o sacrifício de Abel e não aceita o de Caim, a mensagem na cabeça de Caim é que Deus mudou de libertador. Deus rejeitou Caim e pegou Abel como um novo libertador da raça humana. Ele fica louco de ira. Deus vem a ele e diz: por que você está descaído? O pecado jaz à sua porta. E o seu dever é conter isso aí. E se você fizer tudo ok, você vai ser aceito. O que Deus está dizendo é: eu não mudei de ideia. Dentro da perspectiva dele, porque não era ele o Messias. Às vezes, não tem nada a ver com nada disso. Se você fizer tudo certo, você vai ser aceito. Não tem nenhuma mudança aqui, você não foi banido, não é nada disso. Bom, ele não só não obedece ao Senhor, ele dá lugar à ira, dá lugar ao ódio, e acaba matando o irmão. Ponto. Aí o Senhor fez aquela condenação sobre ele, não o condena ao pecado capital, a pena capital, que seria a execução, a morte, mas diz para ele: você vai ser errante, você vai. Ele então recusa-se a submeter-se a Deus de novo e funda uma cidade e dá o nome de Enoque, que era o nome do filho dele.
Você sabe que tem esse Enoque e tem o outro Enoque que andou com Deus e já não era porque Deus tomou para si. Não é? Isso é bom porque é bom essa passagem na Bíblia, porque tinha uns irmãos antigamente que diziam assim, ó, cuidado com os nomes e tal, e tal, e tal. Essa passagem indica que não é o nome que faz você, é você que faz o nome. Então tem um Enoque que é de um jeito e tem outro que também é Enoque e é do outro jeito. É você que faz o nome, não é o nome que faz você. Isso não é mágica, não está escrito nas estrelas, não é fatídico, isso aqui não é assim. Deus é que reina e governa esse negócio, não é numerologia, pelo amor dos meus filhinhos. Pelo amor dos meus filhinhos. Numerologia é mágica, é coisa do diabo, é para aprisionar a gente. Ok? Cuidado com isso. Então, o Caim fundou Enoque, e aí o Caim, inclusive a impressão que você tem quando você vai lendo o texto e trabalhando os originais aí, os léxicos, etc. da vida, a impressão que você tem é que o Caim deu a volta, porque ele usou a marca dele, a marca que Deus tinha posto nele como prova de que ele era o cara, deu um nó na coisa, fundou a cidade, se impôs ao campo e não precisa mais da proteção de Deus, porque toda a cidade está sob comando dele. Todo mundo está lá para protegê-lo. E aqui começa uma vertente da humanidade que vai provocar o dilúvio mais tarde. Então, nunca se esqueça, esse negócio começa aqui, vai provocar o dilúvio mais tarde. Tá certo? Então, 70 vezes 7, onde é que nós estamos? Então Pedro disse, vamos próximo. Então, a menção dos 70 vezes 7 remete a Lameque, Gênesis 4:18, quinta geração da família de Caim. Provavelmente o herdeiro do governo de Enoque, da cidade de Enoque, fundada por Caim, em rebeldia ao Eterno. Lameque inaugura a poligamia e o que denominaríamos de abuso de poder. Casa-se com 2 mulheres e mata 2 seres humanos por motivos banais. 70 vezes 7 é o número de vezes que Lameque, pretensiosamente, disse que seria vingado se qualquer pessoa intentasse contra ele, não importando se justo ou não. Certo? 70 vezes 7 não é mera matemática. É a tipificação da vingança, que é proporcional à dimensão que o orgulho, a vaidade e o egoísmo atribuem a quem os carrega em si. O que o Lameque estava dizendo é o quanto eu mereço ser vingado. Ao mencionar a mesma cifra, Jesus ensinou que seus seguidores seriam motivados por um outro ímpeto que deveria ser tão intenso quanto o impulso à vingança, ou perdão. Então o que Jesus está ensinando é que ele espera que a primeira reação dos seus seguidores seja: Pai, perdoa-o, ele não sabe o que faz. Entendeu? Perdão no Novo Testamento é outra coisa. Perdão no Novo Testamento é outra coisa. Assim como a primeira reação do não temente a Deus, eu volto, que se sente ofendido é a vingança, a primeira reação do cristão é o perdão.
Mais do que uma mudança de paradigma, estamos diante de uma mudança de natureza. O perdão é o oposto da vingança. O perdão deve vir do íntimo. Então, muita gente pensa que o perdão é o oposto à justiça. O perdão é o oposto à vingança. Justiça é um elemento do caráter de Deus. A vingança humana não tem nada a ver com o caráter de Deus. E quando o texto diz o dia da vingança do nosso Deus, a ideia ali é reivindicação ou vindicação da sua honra. Não é a vingança como nós a conhecemos. Tá certo? Então, lá em Mateus 18, é o fim daquela parábola do rei. Não é? 18:35. Que é a parábola do credor incompassivo. E aí, o versículo 35, Jesus arremata dizendo, falando do rei que condenou o credor incompassivo: assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoares cada um a seu irmão. Esses são textos que a gente não lê mesmo. O Espírito Santo pode escrever através dos seus profetas e apóstolos quanto quiser, a gente não vai ler. Porque a gente percebe que perdão aqui no Novo Testamento é a nova forma, é a forma como a natureza divina reage. Oi? Agora, a justiça, ela também, a pessoa não pode impor a justiça através de querer uma vingança. Aí não é justiça. Justiça é justiça. Um olho por outro olho, um dente por outro dente. Justiça é justiça. A vingança diz que o meu dente vale o coração do cara. Foi o que Lameque disse. Pisou no meu pé e eu arranquei o coração dele. Por quê? Porque pisou no meu pé e eu também poupo o pé de um montão de gente. Ele nunca mais vai pisar no pé de ninguém. Não é assim que todo mundo fala? É a voz de Lameque. A voz de Lameque é a voz da humanidade. Esse sujeito vai se ver comigo. Ele nunca mais vai xingar mais ninguém. Por quê? Por quê? Por quê? Vai se arrepender? Não. A gente vai fazê-lo, no mínimo, perder a capacidade da fala. No mínimo. Entendeu? Essa é a natureza caída. É a morte dentro de nós. Aí a vida dentro de nós reage de outra forma. Perdão é o oposto à vingança. E Jesus Cristo espera que em nós ele seja tão forte quanto a vingança era. Pai, perdoa-o, ele não sabe o que faz. Não é fácil. Eu sei que não é fácil. Mas é o que tem de ser feito. É assim que Jesus ensinou.
E o Espírito Santo nos faz andar sobre as águas. Pode ter certeza disso. Pode ter certeza disso. O Espírito Santo nos faz andar sobre as águas. Porque ele disse que faria. Porque ser cristão é sempre dizer a Jesus: Jesus, se é o Senhor mesmo que está andando sobre as águas, me faz ir ter com o Senhor. A gente tem de aprender a não aceitar ser um cristão medíocre. A gente vive exortando os outros a não serem medíocres, porque é mais fácil julgar os irmãos do que expor-se à luz de Cristo. Mas o desafio a cada um de nós é que cada um de nós, que eu me exponha à luz de Cristo. Porque é só na luz de Cristo que a gente vê a luz, disse o salmista. Na tua luz vemos a luz. E é a oração do salmista: sonda-me, ó Deus. Conhece o meu coração. Perscruta os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho direito. Eu gosto dessa oração, mas gosto de um tanto, porque essa oração não diz: Senhor, sonda-me, vê onde é que a coisa está pegando, me mostra para que eu possa fazer alguma coisa. A oração diz: sonda-me, vê e guia-me. É rendição plena, porque essa é a oração do cristão. Eu não sou, mas tu és. Eu não tenho, mas tu tens. Eu não posso, mas tu podes. E eu me rendo. Faz a tua vontade, porque a vontade de Deus é a única coisa funcional no universo. Um dia, todo cristão se cansa de qualquer coisa que não seja a vontade de Deus. E diz: eu não quero. Se dá licença, eu não quero. Não quero, não vou participar disso, não vou entrar nesse negócio. Vocês estão me provocando, eu não vou entrar nisso. Não vou, eu não quero, eu não quero. Deus não quer, eu não quero. Eu já concordei com Deus que a única coisa funcional no universo é a vontade dele. Eu não quero entrar nesse negócio. Eu não vou por aí. Eu não quero, eu estou cansado de qualquer coisa que não seja a vontade de Deus. Aí a gente vai chegando lá. A gente vai chegando lá. Agora, é através de muitos arrependimentos que a gente chega lá, porque você se cansa depois de muitos arrependimentos. O Espírito Santo vem, dá uma chacoalhada, assim, meu Deus, apareci de novo, né? Apareceu de novo. Me perdoa, Senhor, me ajuda. Aí vai, aparece apareci de novo, meu Deus. Porque nosso sonho é nunca mais aparecer, só Jesus aparece. E o maravilhoso é que quanto mais Jesus aparece, mais a gente é plenamente gente. Porque o Senhor não aparece para destruir, aparece para fazer brilhar. É diferente do diabo. O diabo vem para anular o sujeito.
transformar o sujeito num negócio, num objeto abjeto. Jesus não, Jesus veio para fazer a gente brilhar como o sol ao meio-dia, para reforçar a nossa personalidade, a personalidade que Ele nos deu, para reforçar a nossa exclusividade, que é diferente do individualismo. Todos nós aqui somos insubstituíveis no reino de Deus. O reino de Deus não é um mercado. Há um elemento de Deus que só vai passar para o mundo através de você e de ninguém mais. Tem que tomar cuidado, principalmente hoje na igreja brasileira, porque na igreja brasileira está cheio de super-homem, né? E os ungidaços de Deus. Gente, ungido é Cristo. A palavra ungido em grego é Christos. Então já tem um sujeito com o nome Christos. Quer dizer, ele é o ungido. Todos nós estamos debaixo da unção dele. E cada um de nós recebe dele graça suficiente para fazer o nosso trabalho. Ponto. Temos diferença de função, mas não de importância. Entendeu a diferença aqui? A coisa? Nós temos diferença de função mesmo, temos dons diferentes, temos funções diferentes, temos ações diferentes, de acordo com o que o Espírito Santo distribuiu na sua igreja. Mas Deus é Pai de todos, está em todos e age por meio de todos. Hoje a gente lê isso e não entende o peso dessa palavra. Mas imagina o que era dizer isso num mundo basicamente escravocrata. Imagina um homem na cadeia, sob o poder do maior regime já conhecido até aquela data. Depois viria o regime do Gengis Khan, que foi maior que o romano. Mas até aquela data não se sabia de nada tão grande quanto o Império Romano. E aí o sujeito, na cadeia, diz, no meio de um império escravocrata, entre nobres, plebeus e escravos, onde a maioria é escravo, o sujeito escreve: Deus é Pai de todos, está em todos e age por meio de todos. Essa é a revolução cristã. Essa é a revolução cristã. Então, o perdão sustenta a nossa natureza. Tá certo?